A gente já trabalha com Angular há algum tempo, acaba que o jeito mais comum de se fazer é com inputs e outputs, a gente já está acostumado a fazer desse jeito, só que a gente tem alguns problemas, alguns desafios, né? Não gosto de usar muito essa palavra problema, vou usar mais a palavra desafio. Então a gente tem alguns desafios quando a gente usa só componentes. A informação fica descentralizada, né? Cada componente tem o seu ciclo de vida, cada componente tem as suas variáveis, cada componente tem a sua informação, ele centraliza a informação e quando o componente é destruído, a informação é destruída. E eu tenho múltiplos requests. Se eu quiser informação de volta, eu tenho que fazer um request de volta para o back-end, acaba por ser já um comportamento padrão na maioria das aplicações comuns, né? Então você tem um monte de componentes. Como eu falei, o componente geralmente ele não precisa saber de onde vem a informação. Normalmente a gente tem a informação que vem de uma API, ou ela pode vir de um serviço, ou ela pode vir de uma rota. O componente ele é meio agnóstico, né? De onde que vem a informação. Ele vai lá, cata a informação, traz e exibe isso na tela. Só que a gente tem um sério desafio aqui. A gente tem um monte de componentes, a gente tem input, output, e a gente não tem um centro único de verdade, né? Quando a aplicação cresce, a gente pode dividir essa aplicação em módulos, mas a gente tem vários componentes com vários inputs, com vários outputs. A gente pode até centralizar e fazer um one-way data flow, né? Colocar tudo isso, por exemplo, dentro de um único componente, e esse componente tem um serviço que daí vai na API e traz essa informação, e aí a gente faz só um jeito de centralizar tudo isso em um componente. Também tem aplicações que utilizam o Angular dessa maneira, mas acaba que com o decorrer do tempo você fica meio perdido, a depender da quantidade de componentes. Onde de fato está a informação, onde é que eu vou buscar essa informação, onde é que eu altero essa informação, né? Fazer um subscribe, daí aponto isso para uma variável, ou uso a sync pipe, whatever. Só que isso fica distribuído e isso não está centralizado. A chance de eu me perder nesse emaranhado de componentes acaba por ser muito grande. A gente tem normalmente dois tipos de componentes, só fazer um review. Para quem não mexe com Angular há algum tempo, a gente tem os componentes que não têm estado, são geralmente componentes mais dumb, e geralmente esses componentes mais assim, eles têm o input e output, e a gente tem o componente stateful. Normalmente esse componente, ele tem aí algum tipo de lógica. Quem geralmente trabalha com Angular vai ver aqui que é muito simples, eu tenho um serviço, eu faço o subscribe desse serviço, como eu havia falado, e daí eu vou lá, eu posso usar o async pipe, e aponto isso para uma variável. E no template, daí eu vou lá e exibo isso no template. Normalmente um componente stateful que tem mais informação, acaba que ele tem outros componentes ali dentro. E eu tenho um componente, por exemplo, esse componente search, que ele tem um output e um input. Normal, todo mundo já está acostumado com esse tipo de código. Se eu vim para o código desse carinha, normalmente ele não faz request para nenhum lugar. Ele tem um output e ele tem um input value, normal. Tem aqui só um debounce, porque no exemplo aqui eu tenho um filtro, digamos que eu tenho um campo de filtro para pesquisar numa lista, e aí ele emite isso para o componente py para daí exibir. Aqui tem um exemplo também de código desse componente, que ele não tem nada, só tem um form com input, e daí baseado no keyup, eu vou lá e emito esse evento. Então, normalmente a gente está acostumado a trabalhar com uma aplicação desse jeito. Só que, como eu disse, existem alguns problemas, que é essa questão do componente encapsulado, e a depender se isso fica muito grande, eu tenho uma tendência de me perder, principalmente o quanto o objeto é modificado. Porque aqui a gente tem um sério problema. Quem já trabalhou em várias aplicações, você acaba por se perder, tá, onde é que isso foi modificado? Ele começa de um jeito, mas ele passa para outro componente, ele faz um emitter, ele chega lá dentro do componente, tem uma regra para modificar aquele objeto e isso é muito perigoso. Acaba que isso fica muito complexo a depender da aplicação. Então, seria legal se a gente tivesse um jeito de centralizar essa informação em um único lugar. Tem uma única fonte de verdade. E aí é que entra o NDRX, que trabalha em cima do Redux Pattern, que é um Behavior Pattern, né? Assim como o Observable, a gente tem o State, e a gente utiliza ele, tem utilizado ele na área pessoal. Eu já trabalhei em alguns projetos com esse cara. No começo parece complexo, mas depois você acaba por perceber que não é tão difícil assim. Acaba que ele é um API REST
em memória. É mais tranquilo de você trabalhar. Pensa quem já trabalha com front-end está acostumado a consultar uma API, você tem um objeto que vem. E acaba que esse NGRX, ou esse state, ele é um objeto gigantão, que ele faz um mirror, ele está dentro da camada entre o back-end e o componente não faz mais o request, aquilo que a gente mostrou no começo, fazer um subscribe e fazer esse request, isso não é mais responsabilidade do componente. O componente vai buscar isso na store, no state, nesse objeto grandão, e toda e qualquer outra alteração também é feita a partir do state. Então a gente tem o NDREX, que é esse cara aqui. Então normalmente deixa eu só centralizar aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho um componente, que pode ser esse componente um Angular ou aquele componente que a gente falou no começo, e eu tenho um state. Então normalmente o state ele acaba por ser, como eu falei, uma única fonte de verdade e é uma interface. Então a gente tem a interface, que é esse carinha, digamos que eu tenho um to-do state, um estado de uma lista de tarefas. Eu tenho um objeto itens que carrega uma rede desses itens, eu tenho um item que é selecionado e tenho um load. Beleza, interface, quem já está acostumado a utilizar dessa maneira, normalmente a gente consegue. E acaba o que acontece? A gente tem essa maneira que normalmente o componente vai no service, né? Esse aqui está lá em cima. Ele vai na API buscar a partir de um serviço, mas com o state o que acontece é o componente ele vai no state e o state é quem vai na API buscar esses dados. Quando existe a necessidade de se fazer isso, né? Então, no começo, a gente faz um load disso e depois toda a modificação é feita em cima dessa API em memória. Eu diminuo a quantidade de requests e toda vez que eu preciso de fazer um post, ou fazer um put, ou fazer algum tipo de alteração, ou fazer um outro get, eu vou de volta no stage, a gente chama isso de side effect. Eu vou fazer uma alteração na tela, porque o usuário interagiu com a tela, e eu vou precisar passar isso para o back-end. Então, nesse momento, a gente tem um side effect, um efeito colateral. E aí é nesse momento que a gente faz o request, que a aplicação faz o request. Então, a gente tem o state, o que é o state. O state é esse objeto final e a gente tem a store. E o que é a store? A store é a organização de todo esse, digamos, esse arcabouço de ferramentas para a gente poder gerenciar o state, que é o produto final. Acaba que o state é só esse objeto final que a gente vai lá e faz a seleção dos objetos. O que eu quero pegar e o que eu quero alterar. Então você tem um único lugar que você faz, que você solicita dados e que você altera dados, em um único lugar. Você não faz isso em um componente qualquer ou em um serviço que é compartilhado. Você faz isso dentro da Store. E acaba que a Store ela se divide em 3 carinhas ou 4. Você tem o state, que eu falei, que acaba por ser o principal. Normalmente, por exemplo, se eu tenho um componente, tá, e como é que o componente ele pega essa informação na Store? Tá, se eu quiser fazer isso de maneira mais organizada, eu posso usar os selectors, vou falar sobre eles mais à frente. Ou a gente tem um exemplo aqui de um componente. Pronto, já está, vocês normalmente estão acostumados a ver um código TypeScript de um componente. Então eu tenho aqui os itens, que é um observable, também da lista de tarefas, e eu tenho um outro que é um load, que ele vai buscar. Então toda vez a maioria das interfaces tem um load, para a gente observar se terminou ou não de carregar, se teve um erro naquele carregamento ou não. Normalmente é trabalhado dessa maneira, a gente tem um load dentro da Store. E eu tenho esse carinha chamado Select. Pronto. Então a gente tem esse carinha que a gente normalmente vai fazer o subscribe usando a SyncPipe. Então esse acaba por ser o padrão que a gente tem usado, inclusive, na área pessoal. Não se utiliza subscribe, a gente tem uma SyncPipe, ele faz o subscribe e depois faz uma subscribe desse cara automaticamente. Eu fico com o código mais limpo aqui dentro do componente. Então, normalmente o componente ele vai buscar o state a partir desse módulo store, que é importado do NGRX, e eu trago ele para aqui, para o componente, e daí eu vou e faço a seleção do que eu quero buscar na store. Então, digamos que isso aqui é um get. Tá? Eu tenho uma API em memória, uma API REST em memória, e eu vou lá e busco isso. Além disso, o state ele tem as actions, ele é separado em actions, reducers e effects. Isso acaba por ser um pattern, eu acho. Mas deixa o código mais organizado também. Porque, digamos, você pode me perguntar, tá, por que, que eu não uso então só o RxRS, que ele já é um stream de data e ele já faz isso e tal.
acaba que tem vários jeitos de você fazer isso, como no JavaScript. No JavaScript tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. E acaba que isso você pode se perder um pouco se você fizer isso só com RxJS. Acaba que o NidRX, ele acopla o RxJS, a gente usa vários métodos dentro dele, mas acaba que também, no final, é um grande observable. Esse objeto ele é um grande observable, mas ele deixa as coisas mais organizadas. Então, eu tenho as actions. As actions, pense que, por exemplo, eu preciso fazer um load. Então, as actions são como eventos. Né? Então, vou precisar carregar a lista de itens, ok? Então, isso é um evento. Vou precisar carregar a lista de todos vou precisar carregar uma action depois que todos os itens forem carregados. E o load funcionou, tá? Isso é uma action. Então, acaba que as actions são quem, de fato, vão fazer alterações na store. Então, esse carinha, tanto as actions para carregar, crio as actions para carregar, e crio as actions também para fazer alterações na store. Então, isso é um exemplo de uma action. Então, eu tenho aqui, o NGRX, ele dispõe desse método createAction, e eu dou o nome da action. Normalmente existe um padrão, então é esse pattern, mas ele é uma string. A gente diz o nome da feature e o nome da action. E normalmente, e aqui, como primeiro parâmetro, ele aceita o nome, e segundo parâmetro, ele aceita o que de fato, quais propriedades da action que eu vou alterar. Então, eu tenho o tipo do payload, normalmente vai ser o tipo da lista ou do item, e eu tenho o nome da action. Então, basicamente é muito simples, ela acaba por ser praticamente uma função pura, esse creation action, e é um método que vem também do package da store. Então, eu tenho as actions, e se eu quiser fazer o dispatch, digamos, eu quero carregar todos os itens, então eu vou lá e faço um dispatch desse carinha. Se eu maximizar aqui, eu quero que todos os itens façam select, e depois eu vou dizer, todos os itens foram carregados. Então, eu posso fazer um dispatch disso. Se eu quiser fazer também uma alteração na store, eu vou usar esse carinha chamado dispatch. Pode ser bastante coisa, porque o conceito também é diferente. Depois eu vou passar um outro material para vocês dar uma olhada. Tem curso na Pluralsight, tem documentação também a respeito desse cara, mas é um conceito completamente novo, mas quem já trabalhou com Angular já sabe que é complicado, mas é por conta da forma como às vezes organizam o projeto. Aí, dessa maneira, existe uma curva, claro, de aprendizado no começo, mas depois que você pega o jeito, acaba que fica mais fácil. Além das actions, a gente tem os reducers. Os reducers, eles vão disparar as actions dentro do projeto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de um reducer. Então, digamos que eu comecei com esse é a minha interface, e esse é o meu estado inicial, né? O initial state. Então, toda vez que o estado inicia, ele inicia vazio, e aí depois ele vai lá, faz o request. Se o request for bem sucedido, ele popula a store com a resposta. E eu tenho o create reducer, que é muito parecido com create action, que é esse método que cria o reducer. Então, um reducer, o que ele é? Ele basicamente ele é uma função, como eu coloquei aqui, ele é uma função que ele recebe o estado antigo como argumento, como segundo argumento ele recebe a action que eu quero passar e ele retorna o estado novo. Então, basicamente, esse carinha é quem, tipo, no final das contas, executa a alteração no state. Ele basicamente vai pegar uma action, qual é a action que eu quero executar? Qual é o evento que eu quero executar? O evento de carregar todos os itens, ou de alterar um item da lista para feito. Ok, então eu vou pegar o estado anterior, vou executar a action e vou te devolver o estado novo. Nesse momento que ele retorna o estado novo, ele vai atualizar aquele pedacinho do objeto na store. E todos eles têm métodos, então acaba no começo o NGRX na versão 6 ou 7, você tinha que criar esses métodos manualmente. Na versão 10, ele já criou alguns métodos, que é esse Create Reducer e o Create Action, que a gente viu mais aqui em cima também. E também tem o Create Selector, que a gente vai ver mais à frente. Então, se eu precisar, normalmente numa aplicação, até esse momento eu falo só de carregar coisas na tela, e não necessariamente de salvar. Quando eu preciso, por exemplo, exibir uma informação para o usuário, e eu só fiz um post e eu não preciso fazer um get de volta, então aí entra também os effects. Então, os effects, o que eles são? Eles são os async eventos, como os serviços, e dentro dele, normalmente, eu vou ter o serviço. Né? Onde ficam os serviços? Os serviços ainda continuam a existir, mas dessa vez eles são carregados a partir dos effects, que digamos que é o padrão do NGRX também. Então aqui eu tenho uma action e os effects eles também carregam actions.
Tá? Então, eu tenho uma action aqui que vai ser executada no momento em que eu carregar todos os cursos. E, então, eu vou lá, faço o request, e no retorno eu passo esse carinha para dizer, ó, todos os cursos foram carregados. Então, só um exemplo de como carregar uma lista de cursos, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro tipo de serviço. Então, os serviços eles estão incluídos aqui dentro dos effects. Aqui tem um outro exemplo do que acontece. Ele escuta, como eu falei, ele escuta as actions e dentro do reducer ele vai carregar esse effect. Então, esses são os effects. Basicamente, a store é isso. Então, é esse conjunto de ferramentas que a gente tem, como os actions, reducers, effects, os selectors, são esses carinhas, como eu falei. A gente tem esse select no começo, mas eu posso criar selectors específicos para fazer filtro, por exemplo. Aqui eu tenho um selector que eu vou buscar uma informação na store. Então, o que é um selector? Mesma coisa, a gente tem um método chamado createSelector e eu vou na store, passo então o nome como primeiro item, o nome do state que eu quero pregar e o segundo item, o que eu quero fazer de fato para filtrar esse item. Por exemplo, eu tenho uma lista de itens na Store e eu quero pegar só os que estão feitos, os que não estão feitos, ou só selecionar um único item dentro da Store. Né? Eu posso ter uma collection com vários itens lá dentro, então faz mais sentido eu criar um selector para esse cara. Além disso, também eu tenho, normalmente a gente vai tentar evitar ao máximo isso, que é, por exemplo, eu vou lá no serviço e crio um serviço e faço um subscribe desse cara para fazer, para passar isso para uma variável mas dentro do componente acaba que quando eu quero pegar alguma coisa, eu vou lá e carrego esse selector. Então aqui eu tenho um selector para, deixa eu abrir essa tela, aqui para criar uma constante com todos os itens todos os itens de uma lista de tarefas que não foram finalizados. E quando eu quero carregar isso dentro do componente, então aqui dentro eu venho e digo, ó, traz esse select, pronto. Aponto isso para um observable e no meu HTML eu vou fazer o unsubscribe ou subscribe desse cara. Então, aqui tem um exemplo também de como é que é organizado os arquivos. Então, eu tenho uma store, então eu tenho um arquivo como action, effects, e reducers. Então, eu tenho uma store com cada um. Isso pode ser feito, por exemplo, a inicialização disso dentro da aplicação, ela pode ser feita por geral. Então, dentro do meu módulo, eu carrego o router module e digo que ele vai ser geral, ou eu posso fazer por cada feature. Eu posso ter uma feature por produtos e fazer o carregamento só dessa área de produtos. Eu posso ter uma área de documentos, um módulo e fazer o carregamento pela aquela feature, e não em cima de todo o módulo. Então, eu tenho o for feature, passo o nome da store e o reducer, que é responsável por carregar aquelas actions. Aqui tem um outro exemplo, deixa eu ver que eu coloquei aqui do reducer. Sim, se eu quiser fazer um dispatch, por exemplo, para atualizar, adicionar um novo item à lista, e eu quero comunicar isso dentro da store, eu digo, traz o conjunto de actions dessa store e passa qual é o item que quero carregar. Então, no HTML, eu vou ter esse carinha aqui, ele recebe o to-do add, ele passa o evento acaba, isso já é normal do Angular também, o evento acaba por ser um item e eu faço o dispatch desse item. Então, sempre que eu quero atualizar o store, eu vou usar o dispatch. E esse dispatch, ele pode ser feito dentro de componentes, ou dentro de serviço, ou dentro de effects. Então, aqui eu tenho a store. Então, basicamente, esse é o cara que eu falei no começo. Então, aqui desse lado você tem as actions, que são executadas com aqueles nomes que a gente deu no começo, e para cada action eu consigo verificar o que foi alterado dentro da store. Desde o começo, então, eu consigo navegar para frente, navegar para trás. Se eu troco aqui, ele carrega novas actions, eu consigo verificar o estado da aplicação. Então, esse aqui é o banco de dados de memória que eu havia falado no começo. A gente tem as mensagens, a gente tem o processo e todas as outras informações são carregadas aqui dentro desse carinha. Então, por exemplo, se eu vier aqui em perfil, aqui nesse momento ela foi iniciada, então, mas só que eu devo ter clicado aqui, deixa eu pegar a última. Ok, voltar para processos. Pronto, aqui então eu tenho o usuário, qual foi carregado, o link do usuário, qual o processo que está selecionado no momento,
quais as mensagens, quem foi a autorização. Então, esse é a Store, na verdade, ele diz aqui é o State, né, que é o produto final da Store, e quais actions que foram executadas, consigo verificar se tiver diff, consigo fazer o trace, consigo voltar em cada uma das actions depois na tela, e fazer esse debug mais específico e testes também mais específicos. Pois bem, basicamente é isso. Além disso, a gente tem também esse carinha, que é o NDRX Data, mas aí eu deixo depois para vocês olharem mais a respeito disso. A gente tem utilizado esse NDRX, então ele traz para a gente uma série de métodos, aqui, collections, então onde eu posso listar, fazer filtro, carregar apenas um, então é bem interessante. Então, por exemplo, aqui, cadê aqui na área pessoal, as mensagens e os processos já são entidades, então eu tenho IDs, eu consigo adicionar, ele dá vários métodos para você trabalhar melhor com essas entidades aqui dentro. Então, mas eu não vou entrar tanto a fundo nesse cara, que merecia ter um workshop se eu fosse falar sobre isso, mas eu vou deixar aqui o link da documentação.